A gente sabe que durante muito tempo a Ferrari foi um ícone na fabricação de motores e de automóveis, mas será que hoje em dia é tudo isso? Com todo o acesso à informação que nós temos, com todas as outras montadoras correndo atrás do prejuízo, será que os motores modernos chegam aos pés desse cara? Então o que eu vou fazer? Eu vou começar no motor antigo, eu vou mostrar o porquê nessa época a Ferrari ela era inovadora, diversos setores aqui na construção do motor, e depois a gente vai partir para as décadas atuais e eu vou comparar com os atuais, como por exemplo o Mercedes M177, por que não? Então a ideia aqui é fazer um vídeo rápido, né? Aproveitando que a gente está com esses dois aqui em serviço, e é isso, né? Aí eu vou pedir para você se inscrever no canal, mas a gente sabe que isso não adianta mais, né? Porque a gente sabe que você já não recebe mais as indicações do canal, dos vídeos que eu estou soltando, mais de 2 por semana. E então é o seguinte, se você não tem o hábito de entrar aqui no canal e assistir esses vídeos com frequência, você vai perder coisas raras como essa. Hã? Por que não? E é isso. E o vídeo já começou. Então vamos lá, senhores. É inegável falar de Ferrari e não falar dos motores e de todo o histórico que a marca tem, que ela construiu principalmente nas pistas, né? Ganhando competições e criando inovações. Esse foi todo o legado que a marca se aproveitou ali do século passado para continuar produzindo os carros mais modernos, né? E muito do pedigree da Ferrari a gente consegue acessar aqui falando de motor, porque a primeira coisa que o Enzo fez quando ele saiu lá da Alfa Romeo e falou, vou fazer a minha equipe de corrida com o meu carro, a primeira coisa que ele fez desse carro foi um motor. Foi lá, pegou dinheiro no banco, falou, quero fazer um motor. E aí o cara fez lá um V12 maravilhoso, V12 super pequenininho, a 125, né? E foi cair lá quase nos seus 5 litros, ainda na mesma base, enfim, um motor que atravessou décadas, né? E no início, né, principalmente nos casos de competição, Ferrari sempre foi V12. Aí teve a introdução do Dino, com aquele V6, do Alfredino, né, que era o filho do Enzo. Ele falou, olha, puta, esses carros estão muito caros, ninguém está comprando, eu vou fazer um carro menor, vou botar um V6 aqui, que eu vou utilizar algumas peças que o meu pai está usando aí, e criou a Dino, né, num motor V6, seria menor, transversal. Foi desse V6 que esse V8 se evoluiu. Aqui a gente já está na década de 80, eu já gravei aqui vídeo da Ferrari 308 aqui no canal, dá uma clicada se você ainda não viu esse vídeo. Aí eu falo um pouco dessa história de uma forma com mais tempo, mas você tem que saber que é o mesmo motor dessa época. E o que chama a atenção, e talvez um dos diferenciais que fez a Ferrari ser essa marca que ela é hoje, foi essa capacidade dela desenvolver motores dentro da sua estrutura, né? Motores que vêm no nome Ferrari, né? Eles não chegaram numa outra montadora e pegaram um motor emprestado, como por exemplo a Volkswagen fez com o AP lá, com a Mercedes. A Ferrari, apesar do baixo número de produção, eles sempre construíram seus próprios motores. E essa é uma prova disso, né? Se você vê a construção aqui do F106, você vê que assim, o carro nasce disso aqui. Primeiro eles desenharam o motor ele vem, na verdade, acoplado com o projeto da transmissão, isso aqui é um bloco só, então vocês veem que não é que a Ferrari fez um motor e depois foi na Getrag e pegou uma transmissão emprestada, né? Não, eles desenharam tudo isso junto, a fundição do motor leva em conta o motor e a transmissão junto. Então aqui eu tenho como se fosse um bloco em cima do outro, a transmissão embaixo do motor, e eles posicionaram isso do sentido transversal, que foi o sentido que o Dino utilizou para quando ele estava desenhando lá a Dino. E a união do fato da Ferrari ter essa liberdade de desenhar os motores dentro da casa dela e criar carros a partir desse motor, tanto que os carros geralmente levam os números, estão sempre relacionados a algum aspecto do motor, né? Que fez ela produzir esses carros que tinham desempenho fora de série. E muito disso vinha da questão do deslocamento aqui dos motores. Lembra, da Volkswagen estava fazendo aqui motores, a título de comparação, né, 1.600, 1.900, né? E a Ferrari já estava trabalhando com 3 litros de deslocamento. Isso naturalmente vai dar um desempenho superior, né, pelo fato do motor aqui, esse, produzir mais potência, porque ele vai admitir mais ar porque, enfim, o espaço dentro do cilindro é maior. Toda vez que o pistão baixar, vai entrar muito mais ar nesse motor do que num motor ali de Volkswagen ou Porsche, por exemplo. Estão vendo aqui a construção do F106, a gente tem aqui essa construção daqui para baixo, eu tenho a caixa de transmissão
eu tenho o diferencial aqui desse lado, né? Lá atrás, numa campana de 3 eixos, né? Um rolamento intermediário, o eixo de saída do motor e o eixo de entrada da transmissão, está lá do outro lado, e aqui eu tenho a frente do motor. Muito comum a Ferrari utilizar nessa época o sistema de correia dentada, né? Então eu tenho 2 correias dentadas aqui, ligadas pelo virabrequim. Ó, eu tenho uma aqui está o tensionador, né? Então a correia faz esse sentido. E esse já é um motor que possui 2 cames, né, por cabeçote aqui. E apesar de a gente ter esse motor em versões com 2 válvulas por cilindro, que era o comum da época, e também depois a Ferrari foi e adicionou a tecnologia de 4 válvulas por cilindro. Isso como uma inovação tecnológica que era incomum para a época ali da década dos anos 80, né? Como uma forma de aumentar a eficiência volumétrica desse motor, ou a quantidade de ar que ele vai admitir na mesma litragem em altas rotações, né? E é essa parte tecnológica que a Ferrari chama a atenção, que esse motor tem muito disso. O sistema de ignição, por exemplo, aqui desse motor, a gente tem a distribuição feita ainda por distribuidor, mas a gente tem um módulo de ignição. Então a entrega de faísca desse carro, ela já era controlada eletronicamente, isso na década de 80, né? O comum era a gente ter um distribuidor, um platinado, um avanço centrífugo, sem muito, às vezes um avanço por vácuo para compensar carga, né? Isso estou falando aqui de Opala, estou falando de Fusca, etc. Aqui eles já tinham um sistema eletrônico. Então imagina você na década de 80, acostumado a trabalhar com carburador, com acertar o motor ali põe um copo d'água em cima ou vai no ouvido, né? Pô, aqui tá bom, tá acelerador, tal, não tá pipocando. Aqui já era eletrônico. Isso muito antes ainda da introdução ali no mercado de um sistema de injeção e ponto eletrônico, né, que a gente vai ter no Gol. E a injeção desse carro também, né? Na época o comum era a gente ter o sistema de carburador como o projeto de entrega de combustível, né? O motor é uma bomba de ar que mistura com combustível e queima. A entrega de combustível natural aqui dos anos 80 de qualquer carro que circulava na rua era carburador. E basicamente o conhecimento básico era igual para todos. Então qualquer um que mexesse com carburador ia conseguir consertar qualquer carro que trabalha com carburador. Tá bom, talvez você pegar aqueles carburadores ingleses, né? Mas enfim, aqui não. Aqui a Ferrari também tinha uma outra inovação nesse sistema básico de motor a combustão, que era o sistema K-Jetronic, né? A gente tem aqui, não está aqui na verdade, não está aqui. Falta aqui o coletor. Bom, eu tenho aqui o Armap, ó, o sistema de compensação por temperatura. De certa forma, um sistema de injeção contínua completamente mecânico. Diferente de um carburador, que a gente vai utilizar um furinho acoplado a um reservatório e através de vácuo a entrega de combustível vai ser feita ali por uma passagem, por um Venturi, né? No sistema de K-Jetronic você tem um sistema de balança e uma bomba mecânica injetando pressão e essa pressão ela é distribuída através da abertura da balança. Eu já expliquei isso no vídeo da Testarossa, mas eu vou pegar o K-Jetronic, peraí. Então, ó, esse é o sistema de K-Jetronic que eu expliquei. Entra a pressão de combustível aqui, ela entra no meio desse distribuidor de combustível. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cilindros para receberem cada uma quantidade de combustível pré-determinada, que funciona através dessa balança aqui, ó. Então, aqui a gente tem ligado ao sistema de admissão, eu tenho uma borboleta, você pisa no acelerador, o motor começa a aspirar mais ar. Esse ar, ele empurra essa balança para baixo, que está conectada desse lado da balança eu tenho ar, desse lado eu tenho combustível. Quanto mais abaixa a balança, mais a pressão aqui é distribuída. E aí, assim, é feito um cálculo de entrega de combustível por carga. Quando eu falo carga, eu estou falando de peso, de gramas de ar, que empurra essa balança para baixo e a gente tem uma quantidade ali pré-determinada, mecanicamente, de injeção contínua, a ser entregue de combustível ao motor. Isso em 1980. Né? Então as pessoas estavam acostumadas a calibrar Giclée, aqui é um pouco mais complexo. Outra inovação da Ferrari de utilizar esse sistema Bosch de entrega de combustível para o motor. Aqui a ideia, na verdade, era ter um controle maior das variáveis, né? Então, partida a frio, aceleração de plena carga, né? O K-Jetronic, quando na sua plenitude, quando está tudo funcionando, né? Ele é um sistema melhor que o carburador, dá um controle melhor ali de mistura e compensação por
TPS, enfim, temperatura, né? São diversas compensações aqui que são feitas de forma mecânica nessa época. Depois entra uma eletrônica junto, que é o que eu já expliquei lá na Testarossa. Então, a gente vê assim a Ferrari utilizando de inovações para fazer o básico do motor de ignição, que nem eu expliquei que já era eletrônica, de entrega de combustível, que já é um pouco mais complexo em relação a um carburador. A gente tem a construção do motor com uma litragem razoável, a gente está falando aqui de 2,9 litros, né? São vários cilindros. A gente tem um sistema de fluxo otimizado, se comparado a um carro de época, né? A gente tem aqui uma eficiência maior de dutos, a gente tem a questão dos comandos, principalmente nos modelos de 4 válvulas por cilindro, e também, de certa forma, o escapamento, né? Ele é melhor dimensionado, apesar que aqui a gente percebe assim a desequalização. Vem, olha de frente, então dá uma olhada como o motor ele é montado, né, a frente do carro, as extremidades, né, frente e traseira, está nesse sentido, e o motor é montado nesse sentido. E o escapamento está para um dos lados, né? Então significa que esse escapamento desse lado, desses 4 cilindros aqui, eles vão ter que dar a volta. Enquanto esses escapamentos aqui, eles estão mais próximos da saída. Então existe uma desequalização aqui nesse motor. Mas de certa forma, isso daqui já era muito superior aos coletores desequalizados que a gente tinha de época, né? E existia já uma preocupação aqui com o fluxo, apesar de que o motor já conseguia atingir a sua potência pré-definida para empurrar aquela massa daquele carro, daquele projeto que eles tinham desenhado, já sem grandes evoluções aqui. A Ferrari era um carro, né? Muita gente fala que a Ferrari é um carro de competição, de pista, só que utilizado na rua, né? Enfim, aqui dá para melhorar, né? E eles já sabiam disso na época, mas para o projeto do carro, para o segmento que uma 308 ou uma Mondial, que é onde está esse carro aqui, já era o suficiente, né? Não precisava ficar inventando moda, não, né? Enfim, basicamente, aqui acho que já mostrei um pouco para vocês dessa parte de essência, a Ferrari sendo uma das únicas fabricantes de carros de alta performance nessa época que tinha a liberdade de construir os seus próprios motores. E nessa época, quem tinha essa capacidade, tinha a capacidade de fazer os carros mais potentes, mais desafiadores, mais capazes. E isso era raro aqui nessas décadas, né? E a Ferrari se destacou por causa disso. O que a gente está fazendo aqui nesse motor? A gente está fazendo aquela básica revisão de 40 anos, né? Que envolve a abertura aqui das tampas, né? A substituição das juntas, a resolução de problemas que foram instalados durante 40 anos. Eu não vou me estender muito, porque tem muita coisa que está sendo feita, né? Revisão do sistema de ignição, todas as mangueiras, veja só, essa aqui está novinha, né? Todas as conexões que fornecem fluido e pressão hidráulica aqui para o funcionamento dos componentes, coxins. Depois a gente vai trabalhar ali, uma vez montada no acerto da Cajetronic, né? Mas principalmente o que a gente teve aqui foi vazamentos. Então eu percebo assim, pelo aspecto das juntas todas novas, seguindo aquela filosofia que eu já venho apresentando para vocês há muito tempo aqui nesse canal, de que quando o motor mais antigo, de 15 anos em diante, né? Em alguns casos até 10, está vazando, baixa o motor, jogo de junta completo, para você não ficar naquele eterna substituição de juntas, né, que nunca vai terminar, porque toda hora que você faz o parcial da junta, se você troca só essa junta, porque ela que estava vazando, amanhã vai vazar essa daqui, né? E depois você troca essa e amanhã vai vazar o retentor ali na frente. E aí depois você troca esse, depois vai vazar o retentor aqui em cima. Então, para você evitar isso, para você economizar dinheiro, o que eu recomendo aí para carros mais antigos, tá em vazamento, baixa, jogo de junta, sobe. Vai lembrar que nesse caso específico eu não estou fazendo nenhuma restauração ou processo que envolve aferições internas de motor, que envolve a restauração do aspecto das peças aqui, de um ponto de vista estético, né? Aqui a gente está preocupado apenas pelo funcionamento básico. Esse carro entrou aqui sem embreagem, sem funcionar, com marcha encavalando, vários vazamentos. A ideia aqui é fazer ele voltar a funcionar, ok? A gente já mostrou aqui em outros casos aqui no canal processos mais completos na parte de restauração, mas não é o objetivo aqui desse projeto. Aqui é uma
um serviço mais de natureza mecânica, certo? E a última coisa que vale lembrar também aqui, de tudo isso que eu falei, essa família de motores que começou lá no V6 da Dino, né, começou lá com seus 170 cavalos, foi cair lá na 288 GTO, né? A 288 GTO tem um motor de origem aqui igual a da F106, na versão single turbo, né, ela turbo comprimida. Eu já tenho um vídeo falando desse motor lá no clube de membros, se você ainda não é inscrito. Tem um vídeo que eu mostro esse motor lá no Museu da Ferrari, um motor da 288 GTO, que nasce dessa base, só que a Ferrari foi lá e botou um turbocompressor no motor, né? E aí fez a Ferrari F40. Então você está, de certa forma, do lado de um avô do motor da F40, né? E a F40 foi o primeiro carro de produção, de rua deles, que tinha um motor V8 turbo, né? Turbo comprimido. Essa fórmula, ela acabou sendo abordada novamente quando a gente estava falando da 488 e da California Turbo, com o motor F154. Então, 30 anos depois, a Ferrari vai lá e produz novamente um novo V8 biturbo. E aí eu pergunto, aqui está claro que a Ferrari utilizava tecnologia de ponta em vários sistemas do motor e na própria concepção do trem de força, motor, transmissão, sim, comparado com as montadoras de época, né? Aqui fica claro que ela estava à frente. Imagina você parar com uma Ferrari aqui num mecânico lá da década de 80. Por onde ele começava, se o carro estava falhando, né? Não é tão simples assim. Só que hoje em dia, 40 anos depois, será que tudo isso daqui ainda, a Ferrari é conhecida com essa parte de inovação? Vamos pular agora para um V8 biturbo, né? Que equipa basicamente todos os carros da SF90, que eu já mostrei aqui no canal para vocês. Tem uma versão desse motor, até a Ferrari de entrada, né? A Roma, por exemplo, ela possui esse motor e esse motor também está agora na puro sangue, sei lá, está em todos os carros. E aí, será que é tudo isso? Olá, senhores, esse daqui é um F154, certo? A gente está falando aqui de um V8 que nem ali, 90 graus. Aqui um deslocamento maior, a gente tem 1 litro a mais ou quase, ali é 2.9, aqui é 3.9. É engraçado a gente ver alguns sistemas muito semelhantes e às vezes até na mesma posição, né? Bomba d'água aqui no meio, o alternador eu tenho aqui, lá eu tenho um alternador. E apesar desse aumento de deslocamento aí por volta de 30 e alguma coisa por cento, né? A gente tem uns 400 cavalos, pelo menos, de diferença na versão original aqui desse motor, né? Aqui a gente já está falando de um carro ali por volta dos seus 600 cavalos e a gente tem versões ali até de 720, né? Na Ferrari 488 pista, por exemplo, e na SF90 também, que extrai até um pouquinho mais, só do motor a combustão. Esse é um motor que você já vem há bastante tempo aqui no canal, a gente já mostrou vários serviços que a gente faz aqui, né? De preparação, ronco, turbinas, etc. E aqui a gente está fazendo agora um serviço que está sendo recorrente. A gente está vendo vários F154 tendo problemas aqui de natureza de fumar. Então eu tenho aqui em mãos os retentores de válvula, certo? A gente percebe que alguns desses retentores já estão ressecados. A função do retentor é permitir o movimento da válvula, certo? Lá dentro do cabeçote, mas o óleo que está aqui presente nas partes ali de came, comando, etc., vai acabar escorrendo ali por volta da haste, né? Então, para você não ter esse óleo entrando ali para dentro do motor e pingando dentro da câmara de combustão, qualquer montadora utiliza retentores de válvula. Muito comum de dar problema, por exemplo, em BMW, né? BMW, quando dá aí os seus 10 anos de idade, é muito comum essas peças de borracha ressecarem e, portanto, perderem essa elasticidade que permite com que ela retenha o óleo, certo? Ela abraça, permite que a válvula desça e suba, mas ela consegue ainda abraçar a válvula e não deixar com que o óleo escorregue, né, ali pela válvula, né? E o que a gente está agora identificando em alguns carros é o ressecamento dessas peças. E aqui todas substituídas, né, por peças originais. Por isso que esse motor está aqui e eu já posso
vocês já conseguem perceber uma das características, né? A Ferrari sempre teve essa questão do desempenho do carro associado à própria construção e a gente percebe que esse motor é muito diferente daquele. Isso porque a Ferrari saiu daquela configuração de transmissão e motor no sentido transversal, né? Cortando o carro no meio e virou o motor, né? Para a gente ter um equilíbrio maior. Se a gente pensar agora o carro nesse sentido, a distribuição de massa fica mais equilibrada, mais centralizada e ela fez com que a transmissão fosse para trás do motor. Isso faz com que o centro de gravidade do carro mude, ainda que ele esteja aqui mais próximo do centro. Então, nesse sentido, a gente ainda tem um motor traseiro central, né? Mas o que eles fizeram aqui no F154 foi virar o motor para equilibrar melhor essa parte nesse sentido, porque aqui o motor fica mais para o lado ali do passageiro, né? E também botou a transmissão atrás do motor. Isso faz com que o centro de gravidade seja muito mais baixo. Aqui eu consigo derrubar e quando eu estou com ele aqui é mais difícil, né? Isso é o equilíbrio dinâmico do carro que nasce da sua construção. E é por isso que você vê esse motor lambendo o chão. Aqui eu tenho o quadro, né? A roda está mais ou menos aqui no meio, o semi-eixo está no meio do motor e isso a gente põe a massa do motor, que é uma das mais pesadas do carro, ali lá embaixo na carroceria, e isso melhora a dinâmica desse carro. Transforma um carro equilibrado, num carro que é previsível, né? E num carro que consegue trabalhar com as forças laterais e entregar bastante desempenho. Então, nesse sentido, ainda na construção do carro, a Ferrari ainda faz carros excepcionais, com fórmulas antigas, né? Mas quem sabe que dá muito certo. Agora, na fabricação dos motores, a gente já começa a ter algumas fábricas, outras fabricantes, também produzindo os seus V8 biturbos, na sua maioria inclusive, nos carros que são vendidos na mesma época que esse cara é vendido, né? Com desempenhos semelhantes. E aí, se a gente analisar aqui, de maneira geral, o que tipo de motor nós temos aqui e comparar com as atuais aí, Mercedes, BMW, McLaren, Audi, Porsche, a gente vê que nesse quesito do motor, a Ferrari já começa a não ser tão inovadora assim, ok? No sistema de injeção de combustível, por exemplo, eu tenho aqui um sistema de injeção duplo, de injeção direta apenas. Eu tenho fabricantes que têm sistemas de bancada dupla, por exemplo. Então, nesse sistema, a Ferrari é igual a todas as outras, né? São duas flautas, um bico por cilindro, nada de muito extraordinário aqui, certo? Já no sistema de ignição, aqui a Ferrari de fato ainda possui uma vantagem, porque esse carro trabalha com um sistema iônico de ignição. A fábrica utiliza a tensão gerada, a ionização gerada durante a queima dentro lá do cilindro, no momento que você tem a faísca e começa a frente de fogo lá dentro do cilindro e o pistão começa a baixar e o motor aproveita aí essa energia para produzir movimento. No meio desse processo, a fábrica vai lá e monitora a tendência à detonação dentro do cilindro. Como que está essa queima? Isso numa janela de nanosegundos, ok? Então eu estou falando do momento que o pistão está subindo, aí um pouquinho antes começa a queima, começa a ter aquela bomba nuclear invertida, né? A gente tem aquela frente de fogo. Aí o pistão está no PMS, começa a aproveitar essa folha, e aí é nesse momento que você tem já alguns nanosegundos de queima, e depois quando o pistão está baixando, o sistema de ignição desse carro vai lá e dá uma espiada para ver, está detonando? Não. Aí o pistão está baixando um pouquinho mais, o sistema vai lá e espia isso de novo. Está detonando? Não, certo? E isso é a forma mais precisa de você pegar a detonação de cilindro, que é uma coisa que pode ser catastrófica para qualquer motor a combustão, independente de quem está fabricando ele. Esse sistema iônico ele não é comum. Ele, na verdade, começa com a Saab lá nos anos 90, para fazer um monitoramento dos motores turbo que a Saab lançava nos seus carros, né? Super inovador para a época. A Ferrari reutilizou esse sistema já nos V12, se eu não me engano, foram as primeiras implementações, e utiliza até hoje. Nas outros fabricantes, o normal é utilizar aquele microfoninho ou os sensores de detonação que são amarrados no bloco e tentam identificar através das frequências se está tendo detonação por cilindro ou não. O problema é que lá você tem um microfone para múltiplos cilindros e aqui
a central eletrônica consegue detectar com precisão, né, por ciclo de ignição, se está detonando ou não. Então, em termos de proteção de motor, aqui no sistema de ignição, a Ferrari tem algo diferente, certo? Se comparados aí a Mercedes, BMW e Audi, certo? Estou falando aqui de S63, estou falando de M177 e estou falando de EA825. Fora isso, se você vê a construção do motor, eu tenho aqui um sistema de lubrificação de cárter seco, que permite eu tirar o cárter de baixo do motor e abaixar ele um pouquinho mais. Então eu tenho um reservatório de óleo separado, eu tenho bombas de captação e uma bomba de pressurização aqui ainda desse lado, né? E de resto, é mais um motor V8, né? Eu não tenho aqui bielas forjadas, não tenho. Eu não tenho turbinas confiáveis, essas turbinas fumam, né? Eu já mostrei aqui nesse canal um outro caso, né, que a gente mostra aqui as turbinas fumando, geralmente ao lado direito que acontece, e isso é uma das origens da fumada, né? Outra origem da fumada é isso que a gente está fazendo aqui nesse motor, que é a substituição aqui dos retentores, certo? Já foram substituídos. Ó, eu perdi a oportunidade da gente gravar aquilo no motor da 488, mas eu estou com outro motor aqui, de uma categoria equivalente, um motor de RS4, certo? Dos novos, o V6 biturbo, e ele possui no sistema de fixação aqui dos comandos e da polia variável algo muito parecido, se não praticamente idêntico ao que a gente tem lá na 488. E o processo também de torqueamento, né, desse motor, ele é parecido na 488, que também é parecido em outros motores, como por exemplo da Mercedes, o M177, possuem a mesma filosofia de construção aqui na interface dos componentes, né? Então eu vou usar esse daqui para demonstrar o que a gente fez lá na 488, certo? Número 1, eu já venho citando há algum tempo, né, que esses motores eles possuem diamante dentro deles. E de fato, nós temos um componente que utiliza pó de diamante. Lembra como é que era o cisne do Yoga? Yoga de cisne do Cavaleiro do Zodíaco? Pó de diamante! É a mesma coisa que eu tenho aqui, ó. Isso aqui é a... Meu Deus, olha onde eu cheguei. É a mesma arruela do cisne do cisne de yoga, lá, yoga de cisne, sei lá. Faz tempo que eu não assisti isso. Então, entre o comando e a polia do comando, né, a polia variável do comando, nós temos essa arruela aqui. Essa é uma arruela que ela é feita com na parte superficial a gente tem pó de diamante e isso vai fazer a união dos dois. É essa interface, é o aperto que vai fazer a união dos dois. O que é o normal nos motores que vieram anteriormente? Você tem alguma interface por interferência, então alguma chaveta, algum pino que vai fazer a união da polia do virabrequim com o comando, de forma que os dois estejam unidos pelo próprio desenho dessas duas peças. O que as fábricas começaram a fazer agora é separar as duas peças e, para fazer a união, para que elas trabalhem em sincronismo, né, botar uma arruela no meio e fazer essa união sendo feita por atrito apenas, certo? Então é o coeficiente de atrito dessa peça, por isso o pó de diamante, que vai fazer a união das duas peças e evitar com que uma desincronize, certo? A polia vira em cima do comando e o motor sai de fase. E por que os caras fizeram isso? Isso daqui, por exemplo, é a origem do problema do crank hub na M3 e na M4, certo? Lá a gente também tem uma interface por atrito, a gente tem um torque nesse sentido, ou melhor, a gente tem um aperto nesse sentido, certo? Que vai fazer um clamping force, uma força de acoplamento aqui, nesse sentido, certo? E é o atrito dessa arruela, que eu derrubei. Essa aqui é descarte, tá? Que vai fazer a união desses dois caras, certo? É por atrito. De forma que, se você tiver uma quebra de corrente, isso vai fazer com que a válvula encosta no pistão. Só que como a gente tem a permissão aqui, essa força vai ser, se a gente tiver um encontro, essa força vai ser maior do que a força de encosto aqui. Em outras palavras, se o motor sair de fase, não vai sair voando as coisas aqui do bloco, ainda a gente parte do princípio que daria para salvar, né? Bloco e pistão, tá, o motor desliga, mas você não dá perda total.
Isso está na Audi hoje, está na Ferrari, na 488, está na BMW, né, no S55. Isso aqui é normal hoje em dia, ok? Beleza. Blá, 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 blá. Vamos falar na prática agora. Eu estou com o motor faseado e o torque ele é muito importante quando a gente tem esse sistema, certo? E a aferição de torque que a gente faz aqui, de acoplamento, da força que a gente vai causar aqui no esticamento do parafuso, que vai corresponder à força que vai estar unindo essas duas peças, ela tem que ser muito bem calculada. Aí para isso, a gente tem aqui nesse motor, o processo é muito parecido lá na Ferrari, um processo de encosto do parafuso, com um torque de 30 Nm, certo? Então aqui eu tenho esse parafuso que deve ser trocado. Isso aqui na verdade é uma válvula parafuso, veja o caminho do óleo aqui para o óleo entrar por essas 3 galerias, e ela também é onde a gente faz o aperto, certo? Essa rosca que eu estico e ela vai fazer a força nesse sentido aqui, certo? Então primeiro eu encosto a rosca, eu tô com uma arruela lá já nova, né? Eu encosto com 30 Nm aqui. Olha, dá para ver o movimento ali, ó, da corrente, né? Encostei, tá? Estou utilizando aqui um zero reset da Dyna Beta, né? Esse torquímetro é interessante que eu não preciso resetar, deixar ele zero depois que eu uso. Eu posso guardar ele desse jeito e ele não vai descalibrar, certo? Mas o real aperto que a gente tem que fazer, ele é calculado em ângulo e esse ângulo deve corresponder a um torque. E isso, para quem trabalha há algum tempo, às vezes não está acostumado a ler nos manuais o torque de aperto final desse parafuso sendo calculado tanto como ângulo e um torque correspondente em newton-metros do lado, né? Eu já vou mostrar para vocês o material de consulta lá da Ferrari, né? Mas aqui também trabalha igual. Eu tenho um ângulo de 35 graus. Então o que eu tenho que fazer é esticar esse parafuso com um torque angular de 35 graus e isso deve corresponder a um rend em newton-metros, certo? Isso vai estar relacionado ao atrito que eu tenho aqui na rosca e também na interface, né? Entre aquela arruela de diamante, esse pino aqui, a parte do comando aqui atrás e a parte da polia atrás, né? Isso é calculado depois em newton-metros. Se eu apertar 35 graus e eu estiver fora da medida, o aperto está incorreto e aí pode soltar ou eu posso ter ultrapassado o limite, entrado numa fase plástica aqui desse parafuso, enfim, certo? Então só mostrando aí para vocês. Deixa eu ver, 35 graus eu consigo fazer aqui? Consigo, não vou bater. Então vamos lá. (35 graus). Então esses 35 graus correspondeu nesse aperto que eu fiz a 131. Aqui eu utilizei 2 peças antigas para a gente só exemplificar. Eu vou apertar com as novas aqui depois. Mas o mesmo acontece lá na Ferrari, né? Quer ver? Vamos para o manual, chega aí. Então a gente está aqui no manual da 488. Não me perguntem como que eu consegui esses dados, porque eles não são assim, oficiais, né? Mas olha lá, para eu apertar, por exemplo, a tampa da corrente, tá? A tampa da corrente eu tenho que apertar com 62 graus, né? Os parafusos lá. E isso tem que corresponder a um torque de 35 a 48 Nm. Eu aperto com 62 e vejo se o parafuso, se a força de acoplamento calculado ficou dentro da especificação que está aqui no manual. E isso vale para vários apertos aqui que a gente tem no manual desse carro. Outra coisa também que é importante aqui, que a gente só tem acesso com o manual, é a sequência de aperto dos parafusos, né? Veja que eu tenho aqui a indicação de como fazer parafusar essa tampa, certo? Nos 2 comandos aqui, o próprio mancal do comando de admissão e a sequência para eu ter um bom assentamento, uma boa distribuição de força e o componente ficar equilibrado, né? As forças de acoplamento se equilibrarem e fazer o seu trabalho de manter o comando girando aqui. Então veja quantos parafusos tem nessa tampa. É parafuso à beça, né? Mais de 31 parafusos aí para fazer esse aperto, né?
Mostrando um pouco de como que evoluiu essa tecnologia disponível, né? Esse é um jeito da gente calcular. Eu acho que eu já mostrei no vídeo da M5, eu mostrei no vídeo da M5 V10 um outro jeito de calcular o esticamento de parafuso, de biela principalmente, onde a gente mede o esticamento, né, com um relógio comparador específico. E isso é a certeza que a gente precisa ter para aplicar o torque no motor. E, peraí, ainda dá para ficar melhor. Chega aí, ali ó. Então vamos entrar um pouquinho mais em outras funções que eu tenho aqui nesse equipamento, porque na verdade esse é o mesmo equipamento que a fábrica hoje utiliza, ou o mesmo conceito de equipamento para traquear aperto, né? Muito comum as fábricas hoje em dia utilizar torqueadoras já digitais e que registram o aperto, quem fez o aperto em cada um aperto de um dos parafusos. E esse torquímetro aqui ele tem a mesma função, né? Então, eu tenho aqui um registro de apertos, né, que foram feitos pelo equipamento e eu consigo pegar exatamente qual que foi a força de acoplamento, qual que foi o ângulo calculado, e aí eu dou as tolerâncias para o equipamento para ele me dizer se passou ou não na hora do aperto, né? O que é muito interessante. Uma outra função que eu tenho aqui do equipamento é um gráfico em modo real, né? Então eu consigo pegar ali em tempo real qual que foi o aperto, né, em newton-metros de cada um aqui dos parafusos. Aqui eu cheguei a 18 newton-metros e eu tenho ali a curva, né, desse aperto, né, enfim, eu posso fazer uma curva até mais bonita aqui para vocês. Vamos ver se eu consigo desenhar ali. Olha lá. Já mudou a curva do aperto. Nesse segundo eu cheguei a 22 Nm. Isso é o mesmo nível de precisão que eu tenho numa fábrica hoje. Então eu munido daquela informação que a própria fábrica disponibiliza só para concessionários autorizados, né? De novo, não é todo concessionário do mundo na Ferrari que está permitido abrir motor, tá? Para os que não estão autorizados, o motor tem que ser enviado para a Itália, o que não é o nosso caso aqui. Carro é importação independente. Então, munido da informação correta do motor e de equipamento, com a precisão correta e rastreabilidade dos apertos que foram executados nesse motor, eu consigo ter uma precisão de trabalho igual à original. Então, no final, trabalhando com equipamentos originais, com rastreabilidade e informação técnica de aperto, eu consigo fechar esse motor nas especificações originais e resolver o problema. Certo? Vamos voltar para o assunto lá do motor e finalizar esse vídeo meio... Não. Vou mostrar para vocês agora os retentores que foram substituídos, né? Eu tenho eles aqui, ó. Então vamos lá, aqui estão os retentores genuínos Ferrari, a gente não tem onde conseguir em outro lugar mesmo, né? São retentores de válvula, que nem eu falei, que nem os BMWs, né? Que lá também dá o mesmo tipo, a mesma natureza de problema. E se a gente notar, existe alguns cuja a elasticidade já não está tão boa. Ó, esse está muito bom, está super elástico, né? Vamos ver se a gente acha um mais durinho aqui, ó. Ó, esse compara esse com esse aqui, ó. Ó. Perceba que esse aqui ele dobra muito mais do que esse aqui, certo? E é essa ausência dessa flexibilidade aqui, ó, esse está um pouquinho duro também, que faz com que o retentor pare de fazer o trabalho dele, né? Esse está bem molinho, esse está mais duro, esse um pouquinho duro, esse bem molinho e assim por diante. Então aqui foi o problema, então a haste trabalha aqui, ela fica se movimentando, né? E é a função do retentor reter o óleo que está aqui ao redor dele, para que ele não escorra por dentro da haste, vai aparecer lá na câmara de combustão, com o pistão, certo? Aqui, o óleo ele tem que estar retido na parte superior do cabeçote e ele não pode escorrer pela válvula e cair lá na câmara de combustão, certo? É por causa desse cara aqui que a gente teve que abrir parcialmente o motor
para fazer a substituição, certo? E se você pensar aqui em potência por deslocamento, a Mercedes, com o M177 da E63 e da S63, consegue produzir com os componentes originais mais potência por cilindro, né? Esse motor aqui ele acaba sendo limitado por causa da transmissão ali por volta de 90 ou 900 Nm de torque, enquanto a Mercedes já está trabalhando com 1.200, né? A BMW também consegue ultrapassar os 900 kgf de torque e tudo com componentes originais, tá? Estou falando só de remapeamento de central e dimensionamento do sistema de turbinas e carga aqui desse motor, né? Então, nesse sentido, com exceção do alívio de peso, da construção do motor que também utiliza nas suas formas, essa forma que parece de cavalo magro, né? Cavalo que não é alimentado, né? Que todos os formatos aqui, aqui pensando em alívio de peso, né? Então a gente vê todos os formatos do comando aqui através da tampa de válvula como forma de aliviar peso, né? Ter a estrutura para manter o componente trabalhando na sua posição, mas tudo que for de extra eles vão cortando, né? Então a gente consegue ver linhas hidráulicas aqui, a gente consegue ver o formato dos comandos, aonde é parafusada a própria tampa aqui parafusa o comando, e você vê que o motor tem essa construção meio de gente, sei lá, anoréxica, né? Que a ideia é isso, alívio de peso aqui. E nesse sentido as outras não seguem essa parte estrutural, né? Então esse é um motor mais leve, mas de certa forma as outras compensam por peso e deslocamento. Com a mesma litragem, 3.9, 4 litros, dá para tirar mais potência aí de outros motores concorrentes, né? Que, por exemplo, a MG GT, por exemplo, né? Que é um carro de motor dianteiro central com um motor se remapeado, entrega mais que esse, né? Mas é isso, queria mostrar para vocês aqui um serviço especializado. Fechar esse motor aqui, ele não é brincadeira, ok? Primeiro pelo próprio acesso à informação técnica que a gente precisa aqui, que não é disponibilizada para os concessionários. Muitos concessionários no mundo sequer têm autorização da fábrica para fazer a abertura desse motor. A fábrica não disponibiliza esses materiais técnicos, né? Sequência de desmontagem, sequência de aperto, torque e conferência de torque. Aqui a gente utilizou um torquímetro que consegue medir e gravar a curva de torque quando você está dando o aperto. É um torquímetro aqui da Beta, né, digital. A gente tem a referência do aperto em ângulo e esse ângulo deve corresponder a um aperto mecânico, né, em carga, né? E a gente consegue medir através desse equipamento com essa precisão aqui no fechamento desse motor, né? Então, para a gente ter conseguido desmontar e montar isso daqui, foi um pouco de caminhos aqui que a gente teve que seguir, especialização. Aqui na equipe nós temos gente aqui com contato direto lá da fábrica que consegue contornar esses caminhos oficiais e trazer informação para a gente abrir e fechar esse motor, como todos os outros V8 e outros motores de grandes cilindradas que eu já fechei aqui no canal e vocês já acompanharam passo a passo aqui em muitos projetos, né? Esse aqui, infelizmente, não deu tempo para a gente fazer as gravações, porque o tempo aqui era curto, né? E eu queria ter tido essa oportunidade, mas a gente sabe que esse aqui não vai ser o único que vai dar esse problema. A gente está enfrentando em outros e aí na próxima oportunidade eu gravo para vocês toda essa tampa removida. A gente teve que trabalhar com sincronismo aqui, né? Ferramenta de ponto, veio lá da Itália. Enfim, foi um belo processo aqui de aprendizado, mas no final também um pouco mais do mesmo, né? Para quem já acompanha aí no canal, já viu aí a gente fechar muita coisa, né? Tem tudo aqui, né? Já fechou V12, 12 cilindros Ferrari já tem também, V10, V8 deve ter uns 6 vídeos pelo menos, se não mais. V8 Ferrari também deve ter já uns 3. Tem motor, mas a gente já fez muita coisa aqui, se você parar para pensar, né? Enfim, é isso, é um vídeo rápido. Agora a gente tem que subir o powertrain inteiro desse carro ali de novo. Fizemos uma comparação rápida aqui. E é isso que eu tenho para falar para vocês, certo? Só registrando aí um momento e bora pro próximo. É isso. Esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme e esta é a Vanguard.